Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha. Nós estamos de volta com a nossa série A Vinda do Mundo que Há de Vir. Nós estamos continuando, então, falando sobre esse tema, sobre o pecado, e hoje nós vamos usar, então, como meditação, como itinerário, para nós entendermos um pouco mais sobre essa realidade, o nosso querido autor, um autor dominicano, Antônio Rui Marim, na sua obra A Teologia da Perfeição Cristã. O meu nome é Cleiton, eu sou seminarista da comunidade Canção Nova, e nós queremos, então, fazer essa meditação, para que a minha vida espiritual, para que a sua vida espiritual também possa progredir. E o autor, Antônio Rui Marim, quando ele vai falar sobre a realidade do pecado mortal, e é sobre isso que nós queremos dizer. Porque veja, a nossa vida espiritual, ela, sobretudo, ela se inicia rompendo de uma vez por todas para com o pecado. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, eu e você, rompermos com o pecado mortal. Ele não deve ter nenhuma brecha na nossa vida. Por quê? Porque o pecado mortal, ele tem a capacidade de aniquilar, eu vou usar esse termo forte mesmo, de acabar, matar a nossa vida espiritual. Então, com o pecado mortal, nós não podemos compactuar, não podemos ter muita proximidade, nem sequer de uma ocasião próxima a cometê-lo. Eu e você precisamos arrancar com ele da nossa vida de uma vez por todas, porque senão a nossa vida espiritual ruirá. E o padre, então, ele vai, quando vai dizer sobre o pecado mortal, ele vai dizer, então, que é um desfortúnio, é um absurdo, é uma morte espiritual, o pecado mortal, que nós precisamos combater. E ele vai apresentar, então, as características que podem fazer com que nós tenhamos uma consciência que nos leve a cometer esses pecados. E ele apresenta 4 tipos de modalidade em que nós podemos, então, ir incorrendo nesses pecados. A primeira questão que ele vai apresentar, ele vai falar dos pecados sobre a ignorância. Então veja, mas antes de tudo é preciso entendermos então o que caracteriza um pecado mortal. O pecado mortal ele se caracteriza pelas seguintes disposições. A primeira coisa, é necessário que haja uma matéria grave, ou seja, você peca diretamente contra os mandamentos de Deus. Então a matéria, ou seja, aquilo que é cometido, o ato, precisa ser de matéria grave, contra os 10 mandamentos, por exemplo. Então ali está enraizado, então, a matéria grave que vai configurar esse pecado mortal. Depois disso, nós que temos a nossa consciência, que é o nosso sacrário inviolável, e a nossa consciência que rege o nosso ser, a nossa consciência acusa quando nós estamos fazendo algo que vai contra a moral natural, aquilo que é a vontade de Deus, a lei inscrita na nossa alma. Por exemplo, qualquer pessoa consegue enxergar que o ato de tirar a vida de outra pessoa, um homicídio, é um ato ruim, mal por si, e que deve ser evitado sobre todas as coisas. Então a sua consciência acusa, olha, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai estar pecando. Mas acontece então que depois da advertência, ou seja, a consciência te avisa que isso é pecado, mas há um ato da sua vontade, da sua liberdade, e você comete aquele ato. Ou seja, não há alguém que aponta uma arma para a sua cabeça e lhe obriga a fazer aquele ato. Você livremente, sabendo que era pecado, você o faz. Então, diante desses 3 pontos aí, caracteriza-se um pecado mortal. Se de repente você esteja vivendo em pecado mortal hoje, se somente no início desse vídeo você já se deu conta, nossa, eu estou vivendo essa realidade, é necessário que você procure urgentemente o sacramento da reconciliação. É necessário que você se confesse, procure um sacerdote para poder se libertar dessa prisão espiritual, da morte, ou seja, voltar à vida também. Então, sobretudo, isso é o mais importante. E aí, como eu dizia, ele vai apresentar então 4 modalidades em que nós podemos incorrer nisso. Sobretudo a nossa consciência, então, pode sofrer ataques e pode ir se fragilizando e ficando mais facilmente disposta a cometer os pecados mortais. A primeira questão que ele vai apresentar é o pecado de ignorância, ou seja, as pessoas que vivem em estado de pecado mortal, que vivem as paixões da carne, que vivem as seduções deste mundo e que não sabem, elas não sabem que aquilo é pecado, ela não tem consciência.
Esse é o primeiro ponto. Então essas pessoas, elas mais facilmente podem sair dessa realidade. O segundo ponto é o pecado de fragilidade. É a pessoa que até sabe que aquilo é pecado, ela tem consciência, mas por fraqueza, lutando contra o pecado, ela escorrega e cai. Essas pessoas também, de certa forma, conseguem mais facilmente lutar ali com a vida sacramental, com a vida de oração, fugir dessa situação. Mas ainda aqueles que, incorrendo várias vezes em pecado, vão cometer os pecados por frieza ou indiferença. Nesse caso, já é um pouco mais difícil, porque a pessoa está com a sua consciência tão amortecida, a sua realidade está tão inserida no pecado, que ela já não vê mais como aquilo é uma coisa ruim e ela tende a fazer daquilo o seu projeto de vida. Mas há o pior caso, que é o caso dos pecados de obstinação e de malícia. É a pessoa que se assemelha aos demônios. Por quê? Porque ela já peca blasfemando contra Deus, ela já não quer mais saber de Deus e ela está totalmente obstinada no seu pecado sem querer sair dele. Nesse caso, é muito mais difícil. Mas o que podemos fazer então para fugir dessa situação? Eu e você, nós precisamos então fazer com que a nossa vida espiritual cresça. Como? Primeiro com oração. Mas sobretudo é um ato de vontade, de arrependimento. É necessário que você se arrependa dos seus pecados. E que não é um ato de sensibilidade, de choro, de emoção. Não se trata disso. Pode até ser que a sua contrição pela vida de pecado o leve a chorar, faça com que você se arrependa deste modo. Mas isso não é necessário. O necessário é aquilo que nós vemos na parábola do filho pródigo. O filho pródigo estava lá em meio ao pecado, abandonado na lama e caindo em si, diz a parábola, que ele então cai em si e retorna, decide retornar para a casa do pai. E assim ele o faz. Então, você que hoje talvez se encontre nessa situação, é necessário que você faça um ato de vontade, de romper com o pecado. Uma situação grave, seja lá o que for que você esteja vivendo, é necessário que você se decida, de uma vez por todas, abandonar essa situação e retornar para a casa do Pai, procurando a reconciliação. Não tenha medo, é um ato libertador, restaurará a sua vida espiritual e você verá que, uma vez que você sair do pecado, que parece tão difícil de abandoná-lo, mas quando você fizer esse ato, você verá aquilo que vai acontecer na sua alma, a disposição de voltar para Deus, a vida de oração querendo crescer dentro do seu coração. E você verá que a amizade com Deus fará você realmente feliz. Não tenha medo, procure um sacerdote, não fique mais um dia sequer em estado de pecado mortal. Deus abençoe você, que a Virgem Maria lhe dê a graça de uma verdadeira contrição, do verdadeiro arrependimento de todos os seus pecados. Deus abençoe.